Resumão do terceiro e último dia do Congresso Americano de Cardiologia. Separei aqui para vocês 6 trials interessantes. Primeiro, a gente teve uma avaliação dos estudos SOLOIST e SCORED. Esses dois estudos foram estudos que estudaram a sotagliflozina, um tipo de inibidor de SGLT2 que a gente ainda não tem aqui no Brasil. O estudo SOLOIST viu essa medicação em pacientes diabéticos com insuficiência cardíaca e o SCORED em pacientes com diabetes e disfunção renal, com índice abaixo de 60. Eles somaram, as populações dos dois estudos e viram como é que era o comportamento dos pacientes com insuficiência cardíaca, A dividir em grupos, fração de ejeção menor do que 40%, entre 40% e 50% e acima de 50%. E resumindo, o que observou-se foi que a medicação diminuiu desfechos cardiovasculares, que era um composto de eventos de insuficiência cardíaca, tipo internação, etc., com morte. Não teve diferença de morte, mas teve diferença nos eventos de insuficiência cardíaca, que de toda forma é relevante, O paciente com IC não quer estar sendo internado, assim por diante. E observou-se redução de desfechos tanto na fração de ejeção menor do que 40%, quanto entre 40% e 50%, quanto maior do que 50%. Por que isso é relevante? Levanta a bola de ser uma terapêutica eficaz para diminuir desfechos na IC com fração de ejeção preservada. Lembrando, que na IC-FEP, como a gente chama, basicamente a gente não tem evidência positiva para nada, Basicamente todos os trials que tiveram foram negativos. Então a gente tem trial rolando em relação a gliflosinas em pacientes com IC-FEP, trials direcionados exclusivamente para essa questão, que ainda não saíram, mas aumenta ainda mais aí a empolgação para quando esses trials saírem, talvez a gente tenha alguma medicação que de fato funciona nesse cenário, que é um cenário que é comum e grave, Depois a gente teve o estudo LIFE. O que é que ele avaliou isso? A gente sabe que sacubitril valsartana mostrou ser melhor do que o inibidor de ECA enalapril lá no estudo Paradigm, em 2014, Contudo, esse estudo, e IC fração de ejeção reduzida, esse estudo basicamente tinha pacientes com classe funcional 2 ou 3, paciente com classe funcional 4 praticamente não tinha. Será que, você pegando esse grupo aí de pacientes com IC classe funcional 4, que são pacientes bem graves, será que o sacubitril valsartana teria benefício em relação à valsartana isoladamente? Era um estudo menor, que avaliava o desfecho, era a variação de BNP, enfim, medidas laboratoriais, de todo jeito não ia alterar muito a conduta clínica, mas foi negativo, não teve benefício nem em relação a dosagens laboratoriais. Então, mais um estudo negativo aí de sacubitril valsartana. Depois a gente teve o estudo PIRUET, que avaliou o quê? Vou ter que dar uma afilada aqui no nome da medicação, pirfenidona. Resumindo, é outro estudo em relação à IC com fração de ejeção preservada, usando uma droga antifibrótica. É uma droga que o pessoal da pneumo já usa lá para fibrose pulmonar idiopática. Veio a ideia de usar no contexto de insuficiência cardíaca, porque existe fibrose, em boa parte desses pacientes, com o intuito de diminuir fibrose, progressão, etc. E o que é que se viu? Usou-se a medicação e esses pacientes eram acompanhados com ressonância, para ver se diminuía a quantidade de fibrose, etc. E sim, a medicação, quando comparada com placebo, estudo pequeno, poucas dezenas de pacientes, mostrou benefício em relação a isso. Muda a conduta, Eduardo? Não muda, é um estudo fase 2, Não é desfecho clínico. Então, mais uma vez, ela levanta a bola para ser feito aí depois um estudo de fase 3, com endpoint clínico mesmo, para a gente avaliar se pode ter benefício ou não. Mas, mais uma vez, na hora que a gente está frente a IC-FEP, que é uma condição que a gente vê praticamente todo dia, que tem desfecho ruim, que a gente não tem nada positivo, qualquer novidade aí, mesmo de fase 2, a gente fica empolgado para ver aí no futuro o que é que pode vir. Depois disso, a gente teve o estudo REFT-AF, que basicamente avaliou se você fazer ablação de FA em paciente com insuficiência cardíaca tem benefício de diminuir desfecho em relação ao tratamento usual. Não teve benefício, Ao contrário do CASTLE-AF, que foi publicado anos atrás, que mostrou benefício num cenário um pouquinho diferente, porque no CASTLE era só paciente com fração de ejeção reduzida. Nesse REFT-AF tinha tanto fração de ejeção reduzida quanto fração de ejeção preservada, mas, via de regra, estudo negativo, mais um estudo negativo em relação à ablação. A gente também teve uma subanálise do isquímia, que mostrava uma coisa meio que óbvia, que os pacientes que faziam revascularização completa no isquímia, eles tinham melhor qualidade de vida, menos sintoma, tipo angina, do que os pacientes que fizeram revascularização incompleta ou que não fizeram revascularização alguma. Isso aí também é razoavelmente esperado. Lembrando que o isquímia não teve diferença no acompanhamento que a gente tem até agora de endpoint primário, mas subanálise dele mostrou que qualidade de vida sim, a revascularização tende a dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. E por fim, a gente teve o estudo RESCUE, que eu vou ter que pegar aqui a fila também do nome da medicação,
que é o Ziltivekimab. Resumindo, estudo do Paul Ridker, que é um cara que estuda muito essa parte de aterosclerose e inflamação. Ele já tinha publicado com a equipe dele o estudo CANTOS, né, que viu canakinumab, e agora vem essa medicação nova. Resumindo, a medicação, o anticorpo monoclonal contra a interleucina 6, com isso diminui o nível de inflamação. E o que se observou nesse estudo de pacientes que eram renais crônicos com PCR alta é que os pacientes que usaram essa medicação nova, os níveis de PCR caíram mais, os níveis de lipoproteína A caíram mais do que no grupo placebo. Isso mostra que essa medicação pode ser que tenha alguma influência, assim como o canakinumab mostrou em 2017, em diminuir efeito cardiovascular. Como é que a gente vai saber isso? Não é com esse estudo, que foi um estudo de fase 2, vai ser com um estudo de fase 3, e já tem o desenho todo montado, que vai ser o estudo ZEUS, de mais de 6 mil pacientes, renais crônicos, PCR aumentada, e pode ser que surja aí daqui a uns anos uma nova alternativa para a gente tratar inflamação e assim diminuir progressão de aterosclerose, né, nos pacientes do dia a dia que a gente vê. É isso, resumão do terceiro dia. Lembrando que na quarta-feira à noite a gente vai fazer o resumo de todo o congresso. A gente teve muito artigo interessante, tanto positivos quanto negativos nesse congresso. A gente vai resumir tudo para você. Eu, Dr. Fernando Figuinha, Dr. Remo e Dr. Renato Lopes. Vai ser massa.